O menor imposto para dentista em 2024. Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. Se você é dentista ou acabou de se formar na faculdade de odontologia e tem dúvidas sobre como pagar e o quanto pagar de impostos, qual a forma correta dentro da lei de pagar o menor imposto possível agora no ano de 2024, acompanhe este vídeo comigo. Então, para quem é dentista, né, ou vai iniciar aí na prestação de serviços da odontologia, eu vou simular aqui um exemplo onde nós temos um dentista com uma receita mensal de R$ 7.500, ou seja, o total de atendimentos dele ali gerou para ele uma receita no mês de R$ 7.500. Esses R$ 7.500 nós vamos tributar como pessoa física ou como pessoa jurídica. E aí a gente vai comparar esses dois regimes, se compensa ou não abrir uma empresa e como pagar o menor imposto possível. Então, como pessoa física, nós temos aqui que iniciar com o cálculo do INSS, que seria os 7.500 vezes uma alíquota de 20%. Por que 20%? Porque para quem é profissional liberal, ou seja, os profissionais que exercem atividades da saúde, atividades intelectuais, na legislação diz que tem que se utilizar a alíquota de 20% para recolher o imposto de renda de quem é pessoa física. Então aqui os 20% dos 7.500 seria R$ 1.500. Aí fora isso teria o imposto de renda. Então como que é o cálculo do imposto de renda aqui para esse valor de R$ 7.500 para quem é pessoa física? Nós vamos ter que iniciar aqui descontando o INSS, porque o INSS ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Então eu vou tirar aqui os 1.500 que já foi pago e eu vou chegar aqui numa base de cálculo, né, que é num valor de R$ 6.000 para que eu possa calcular o meu imposto de renda. E aí como que eu vou saber o quanto que eu vou pagar de imposto de renda? Eu já sei que eu tenho que pagar sobre os 6.000. Então eu tenho que ir lá no site da Receita Federal e verificar na tabela atual do imposto de renda em qual alíquota que se encaixa esse valor de 6.000. Eu já fiz essa verificação e tem lá que é nos 27,5%. Esse 6.000 vai se enquadrar, que seria a maior alíquota do imposto de renda para a pessoa física. Os 27,5% de 6.000 aqui, nós vamos ter 1.650. Porém, não é isso que eu vou pagar. Tá? Não é isso que você, dentista, vai pagar ainda. Por quê? Na mesma linha onde eu encontrei a alíquota dos R$ 6.000, que seria os 27,5%, eu também vou encontrar uma parcela dedutível, que seria uma espécie de desconto que a Receita Federal permite para que você pague um pouco menos de imposto de renda. Então eu já achei lá que o desconto aqui da parcela dedutível vai ser de R$ 885. Eu vou subtrair esses 885 do que eu encontrei aqui na hora que eu apliquei a minha alíquota nos 6.000. E eu vou chegar num valor a recolher de imposto de renda de R$ 765. Somando o total que eu vou pagar de imposto de renda mais o que foi pago aqui de INSS, R$ 2.265. Perceba-se que é um valor elevado para a receita mensal. Se você vai receber mais, vai faturar mais, é claro que a gente sabe que hoje o trabalho, né, do profissional da odontologia pode render muito mais do que isso. Porém, você vai pagar também muito mais do que isso. Aí, qual é a forma de pagar menos? Nós vamos aqui ver então quanto que esse dentista que está faturando R$ 7.500 por mês pagaria se ele optasse por abrir uma empresa, por ser pessoa jurídica. Para essa simulação aqui, nós vamos utilizar o regime do Simples Nacional com a aplicação do fator R. O que seria essa questão de fator R? Seria uma regra que a Receita Federal permite que as empresas enquadradas no Simples Nacional utilizem para que elas saiam de uma alíquota inicial de 15,5% e vão para uma outra tabela, para um outro anexo, onde a alíquota inicial desse anexo com o fator R ela é de 6%. Então ela vai reduzir aí quase que 10% utilizando essa estratégia tributária. E como é feito esse cálculo do fator R? Lá na regra diz que pelo menos 28% do que eu vou receber todos os meses como receita,
eu tenho que aplicar como salários. Então, se eu não tenho funcionário, tem que ser o meu próprio salário como empresário, que seria o meu Prolabore. E é o que a gente vai utilizar aqui na simulação. Nós vamos pegar esses 7.500 vezes os 28%, o que eu vou chegar aqui num Prolabore, que é num salário do empresário, de R$ 2.100. Por que isso é importante? Para saber o quanto eu vou pagar de INSS, além, claro, de me enquadrar lá na alíquota de 6% inicial do Simples Nacional. Então, o meu INSS ele vai ser sobre esses R$ 2.100, que eu encontrei aqui aplicando o fator R sobre a minha receita mensal, vezes 11%. Já perceba-se que aqui é muito diferente dos 20%, já cai para 11% aqui quando você é empresário. Eu vou ter aqui o INSS de R$ 231 a pagar. E aí eu tenho que calcular também o meu Simples Nacional. Lembra que eu falei que você sairia de uma alíquota de 15,5% e iria para uma alíquota de 6%? Então eu vou pegar os 7,5% que eu faturei, porque eu tenho que calcular o Simples sobre o meu total de faturamento, e vou aplicar a alíquota de 6% aqui do Simples Nacional, o que vai gerar para mim aqui um imposto a recolher de R$ 450. Somando com os 231 do INSS, um total de 681 a pagar. Se a gente fizer o cálculo aqui, aproximadamente 70% de economia entre pessoa física e pessoa jurídica. Mas aí eu sei que a primeira coisa que você vai pensar é: mas eu não faturo 7,5%, eu faturo menos. Ou então outros vão falar: eu faturo mais, então eu não me enquadro aqui. Por isso que nós oferecemos aqui na Master Contábil uma consultoria 100% gratuita, onde nós vamos marcar uma reunião por videoconferência e entender o cenário atual, da sua prestação de serviço. Mesmo que você já tenha empresa e falar: eu estou pagando bem mais do que esses 6% aí, ou então eu nunca ouvi falar de fator R, entre em contato com a gente, solicite uma revisão do seu regime tributário da sua empresa, que a gente vai verificar se você realmente está enquadrado no menor imposto possível. E também para você que trabalha como pessoa física e está imaginando aí que está economizando com imposto porque você poderia ter mais despesas ao abrir a sua empresa. Então nós marcamos essa reunião por videoconferência e vamos esclarecer tudo para você de acordo com o seu cenário, assim como nós esclarecemos aqui, de acordo com esse cenário de R$ 7.500. Então aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos, você pode entrar em contato pelo WhatsApp e falar diretamente com um de nossos contadores especializados. E não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com seu amigo dentista. Se inscrevam no nosso canal para que você continue recebendo esse tipo de conteúdo. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.